O caldeirão ficava numa antiga quinta senhorial em Canessas. Tinha sido o antigo armazém de uma empresa de materiais de construção antes da reconversão. Com mais de 3.000 metros quadrados de espaço útil, incluindo uma piscina e um bar tiki, o caldeirão orgulhava-se de ser a maior discoteca da Península Ibérica. E ostentava este facto num sinal verde neon, de gosto duvidoso, ao lado do logótipo de uma bruxa em trajes menores, a mexer um caldeirão que formava, em simultâneo, a letra O de caldeirão. A discoteca dividia-se em 3 secções. No nível térreo, logo à entrada, apresentava-se a pista central equipada com um sistema de som de última geração e cabine para o DJ residente. Ao lado da pista estendia-se um balcão, tão comprido que tentaram certa vez bater o recorde do Guinness da fila de copos de shot mais comprida. O exército de baristas operava com a eficiência de uma fábrica automóvel, ultrapassando até o número de seguranças no espaço. Exigiam orientações claras e eram muito rápidos. Recomendava-se a consulta da lista de bebidas num dos mais de 50 menus afixados ao longo do balcão antes de pedir. Não havia pedidos especiais. Ainda no piso terra encontrava-se uma pista menor, onde tocavam os hits do último verão. Por cima da pista, havia uma varanda interna onde dava para assistir aos espetáculos, e no topo do caldeirão erguia-se um terraço com lounge. Naquela noite, dançavam mais de 2.200, num sítio onde deveriam estar no máximo 1.000. Além dos regulares, calhara haver uma festa de Halloween e festas de caloiros. Os seguranças estavam em número extremamente reduzido para as circunstâncias. Pouco mais faziam que certificar-se que o pessoal estava vestido a rigor. Entretanto, a gerência tomou a decisão de encerrar a cadeada, a porta de emergência. Havia menos uma porta para controlar. Pelas 2h30 a malta já tinha o espírito bem regado e o DJ já estava na zona. Ao mar de gente juntavam-se as máquinas de fumo, confetis e purpurina por todo lado. Poucos minutos depois, os seguranças retiraram a custo 2 miúdas desmaiadas de locais diferentes. O termostato chegara aos 30 graus. Entre a desidratação do álcool, o fumo e o suor da dança desenfreada, as jovens fizeram baixa tensão. Os seguranças referiam-se à pista de dança como uma fritadeira. Em noites de mais movimento como estas, faziam apostas sobre quanto mais jovens se iriam sentir mal até ao fim da noite. Tudo controlado. Entretanto, os foliões de Halloween atrapalhavam a circulação no caldeirão com as suas vassouras, chapéus, capas e acessórios vários. Foi às 3 horas que o inferno rebentou. A gerência tinha-se lembrado de juntar fogo de artifício à celebração, mas uma única centelha foi o que bastou. Caiu na capa de um vampiro que, em pânico, logo passou o fogo ao Freddy Krueger e à bruxa de Oz. A quantidade de material inflamável e a curta distância entre os corpos facilitou o rápido alastramento das chamas. Em minutos, ambas as pistas estavam consumidas pelo fogo. As labaredas alcançavam os 2 metros de altura e os foliões na varanda, impossibilitados de descer para o piso zero, tal o mar de chamas, atropelavam-se por umas escadas apertáveis que davam para o terraço para não morrerem sufocados. Só a torrente súbita de miúdos em pânico alertou a malta que relaxava no lounge para o perigo. No meio de tamanha confusão, alguns corajosos começaram a atirar-se para a piscina, mas a altura era alta e havia uma distância entre esta e o edifício. Era preciso estar em forma para ter uma boa impulsão. Muitos falharam o salto, outros ainda fecharam-se nas casas de banho e tentaram conter o fumo com roupas nas portas, regando-se com água. A única saída de emergência amontoou-se rapidamente com corpos. No meio disto tudo, poucos se aperceberam dos poucos extintores no local. Não haviam alarmes sonoros e quando o sistema de expressores se ativou, já era tarde demais para evitar uma tragédia de proporções catastróficas. O DJ demorou algum tempo para aperceber-se da comoção. Olhava para a mesa de mistura e tomou os flashes de amarelo e laranja por fogo de artifício. Quando se apercebeu do incêndio, congelou. Um dos empregados mais experientes do bar, que conhecia o espaço como a palma da mão, embarcou numa missão suicida. Saltou por cima do balcão e avançou quase às cegas, pisando em cadáveres e empurrando corpos a eito, para chegar ao microfone na cabine. Chegando ao destino, perante a vista mais desafogada sobre o inferno que se desenrolava à sua frente, perdeu o bom senso
e teve a atitude mais néscia possível. Gritou: "Fogo!" Cláudio, o menino de 2 anos que adorava iogurte com banana, cerra os dentes e recusa-se a comer as colheradas que a mãe, desesperada, lhe tenta enfiar pela goela. Já lhe gritou 3 vezes. O choro descontrola-se em ambos. Cláudio chora porque tem fome. A mãe chora porque Cláudio não quer comer absolutamente nada, já lá vão 4 dias. Já fizeram a ronda dos médicos todos. 2 vezes ao centro de saúde, às urgências do hospital, público e privado. Todos dizem não encontrar nada no menino. Todos lhe receitam estimulantes de apetite e suplementos vitamínicos, até cápsulas para combater as lombrigas. Nada serviu. E o pequeno Cláudio não engole sólidos há 6 dias. A vizinha encontrou-os nas escadas do prédio, depois de uma dessas visitas aos médicos. "Os médicos não fazem nada. Vá à bruxa. Isso aí tem mão do mal. Ouça o que lhe digo. Vá à bruxa com o menino." O pai bufou no final da tarde, quando soube do sucedido. Enervou-se com as crianças, com as mentes diminutas agarradas às langalengas da terriola. Praguejou contra a gente da aldeia, que não percebem nada. Mas a mãe, sem ele saber, foi mesmo à bruxa na manhã seguinte. Mal pôs os olhos no menino, a dona Laura sabia que ali estava mal olhado, e do piorio. "Há alguém do nome Cidália que você conheça?" "A minha prima. Mora 2 ruas abaixo de mim", respondeu a mãe, confusa. "Ela tem tanta inveja da sua vida, da sua família e das suas alegrias que projetou toda a inveja para o elemento mais fraco da casa, o menino." A mãe está atônita. A Cidália sempre foi um amor para toda a gente. Ia lá acreditar coisas que uma velha lhe diria só por olhar para o seu filho por 1 minuto? Se tivesse algum cão ou gato na casa, isso iria passar para o animal. Morreria ele e a criança ficaria livre desses perigos, voltou Dona Laura. A mãe benzeu-se e balbuciou um "ai, credo". A velha pegou no Cláudio, sentou-o ao colo e afagou-lhe o cabelo. Passou as mãos ásperas pela nuca e por trás das orelhas. Palpou-lhe depois o pescoço e, quando a palma da mão parou no peito, ela olhou para a mãe e imediatamente ordenou: "Deite fora a camisola vermelha que a sua prima Cidália ofereceu ao menino. É a fonte do mal olhado. A camisola até aqui trasanda e nem atrás vestida." Foi nessa mesma noite, já em casa e com o menino a dormir, depois de um biberão de 400 ml de leite para abafar a fome, que a mãe foi buscar essa mesma camisola de malha vermelha ao cesto da roupa suja. Não queria somente deitá-lo ao lixo. Era mais seguro despassá-la à tesourada e desfazer-se daquilo. Ou melhor ainda, agarrou nela, atirou-a para a lareira e pegou-lhe fogo. Rezou para que aquilo não fosse só palermices da velha. O filho já tinha perdido 2 quilos por conta disto. Foi na manhã seguinte que a história se terminaria, com um telefonema da tia, aos gritos, para lhe dizer que a Cidália tinha morrido num incêndio no quarto dela, nessa noite. As autoridades nunca chegaram a encontrar uma fonte de ignição que pudesse ter provocado a combustão, mas a mãe de Cláudio tinha um palpite e não iria abrir a boca para explicar a ninguém de qualquer modo, já que o filho voltaria a abrir a boca à colher nessa mesma manhã. Escolher um bom par de botas não é uma tarefa nada simples, mas o Giorgio sempre a desempenha de uma maneira impecável. O primeiro ponto é o tamanho. Para o Giorgio é indispensável que fiquem bem justas. Não há coisa pior para ele que umas botas que saiam dos pés, mesmo que apertem um bocadinho. O segundo ponto é o peso. Nem muito pesadas, para que não custem levar, mas também não muito ligeiras. Há outras questões a ter em conta, mas são mesmo pequenos detalhes. Se o peso e o tamanho são os indicados, é mesmo certo que as botas de cimento farão que qualquer fala barato termine a dormir com os peixinhos. A lenda em torno do nome do Pampilho de Sussurros é tão misteriosa quanto a figura. Diz que terá tido origem num almocreve santareno, que depois de deixar o contrabando em Espanha, se foi deitar com uma moira nos montes junto à fronteira. Com medo de ser apanhado pelos pais da rapariga e forçado a casar,
o almocreve sussurrava juras de amor e paixão à janela da amada. Pelas 10 da noite, quando todos dormiam profundamente, a moira saltava pela janela e seguia com o almocreve na sua mula. Eles juntavam-se perto de uma anta para não alertar os aldeões com a sua presença. Uma noite, deu-se uma chuva tão forte que dir-se-ia que o céu ia cair. Com medo de não conseguir esconder as vestes molhadas e denunciar os encontros, a rapariga fez tenção de retornar a casa. Louco de perfídia animal, o almocreve levou a moura para dentro da anta, arrancou-lhe as vestes e tomou-a ali mesmo, por entre os gritos de blasfémia. Contam os mais antigos que o dilúvio abriu um cordão até à aldeia, para que os gritos chegassem ao pai, que veio ver dela. Era o diabo que tinha vindo à terra disfarçado para viver como homem durante uns tempos. A ofensa foi tão grande que a rapariga caiu logo morta, fulminada. Quanto ao almocreve, pior destino não se conhece. O diabo tirou-lhe a cara e substituiu os olhos pelos de uma cabra para as feições se tornarem repelentes e mais nenhuma mulher o admirar. Procedeu a decepar-lhe as mãos e colocou nos cotos uns cascos da mula, de forma a que nunca mais sentisse um corpo feminino. Em seguida, cortou-lhe as cordas vocais até só restar um sussurro. Por fim, concedeu-lhe a imortalidade para alargar a sua miséria por toda a eternidade. É por isso que se diz na aldeia, quando se ouve o som de um sussurro, que é o pampilho que anda por aí a esconder-se, a ver se ninguém vê a sua deformidade.